Você já parou para pensar se estamos criando a geração mais fraca da história? Vivemos em um mundo onde o conforto e a proteção excessiva se tornaram objetivos de vida. Mas será que, ao buscar um caminho sem dificuldades, não estamos, na verdade, tornando as novas gerações mais frágeis e menos preparadas para os desafios reais da vida? Neste vídeo, vamos explorar profundamente como a busca pela segurança e a superproteção impactaram a resiliência das novas gerações. Vamos comparar as gerações passadas, que enfrentaram guerras, crises e inúmeras adversidades, com as que hoje enfrentam um mundo em que o maior desafio parece ser lidar com o desconforto de um simples fracasso ou frustração. Abordaremos como, paradoxalmente, a busca incessante pelo conforto está minando a verdadeira força interior que se desenvolve justamente ao superarmos as dificuldades. Acompanhe cada detalhe deste vídeo, porque as ideias que vamos explorar aqui são essenciais para entendermos o que significa ser verdadeiramente forte na sociedade moderna. Ao assistir até o final, você entenderá como cultivar uma resiliência verdadeira, uma força que não vem da ausência de dificuldades, mas da coragem e sabedoria para enfrentá-las. Não perca a chance de refletir sobre o futuro da geração que estamos formando e como podemos restaurar a verdadeira virtude da superação. A fragilidade da geração contemporânea. Reflexões sobre a verdadeira força. Na correnteza de nosso tempo, um debate surge com crescente intensidade. Seriam as gerações atuais realmente as mais frágeis da história? Essa ideia não é um julgamento vazio, mas um reflexo da era que nos molda, da era que optou por suavizar os ventos da adversidade, protegendo os indivíduos do choque da realidade. A fragilidade, nesse contexto, não diz respeito a uma falta de potencial, mas à falta de uma filosofia robusta de resistência. A fragilidade que observamos não é física, mas moral e psicológica, e sua origem parece estar na incapacidade de lidar com o sofrimento inevitável, com as dificuldades que definem a condição humana. Filosoficamente, é essencial perguntar: o que define realmente a força de um ser humano? Seria ela apenas a resistência passiva aos desafios ou reside de fato na sabedoria e na consciência de como transcender as adversidades? Ao longo da história, gerações enfrentaram dificuldades extremas, guerras, fome, doenças e cataclismos naturais. Mas, ao contrário do que se possa imaginar, essas dificuldades não as enfraqueceram, mas as forjaram em algo mais resiliente. A verdadeira força humana não se revela na mera resistência, mas na habilidade de superar o sofrimento com serenidade, sabedoria e destreza emocional. E é aqui que nos deparamos com o grande dilema da era moderna. Será que, ao proteger as novas gerações do sofrimento, não criamos uma geração incapaz de cultivar essa resiliência essencial? Os antigos sabiam que a adversidade era um mestre, não um inimigo. A filosofia estoica, por exemplo, ensina que o sofrimento não deve ser evitado, mas compreendido e abraçado como um caminho necessário para o autodesenvolvimento. Para eles, a verdadeira força não está em escapar das dificuldades, mas em enfrentá-las com uma mente serena, imperturbável pelas circunstâncias externas. Na sociedade atual, no entanto, a busca pela segurança, pelo conforto e pela falta de resistência a qualquer tipo de desconforto pode ter gerado uma geração que não sabe mais como lidar com os desafios que inevitavelmente surgem em seu caminho. A proteção excessiva e o abrigo do sofrimento podem ser, na realidade, os maiores inimigos do verdadeiro crescimento humano. Se o sofrimento é inevitável, como nos ensina a tradição estoica, então o questionamento não deve ser sobre como evitar a dor, mas como nos preparar para ela. Pois é na superação do sofrimento e não na sua evitação que se encontram as grandes lições da vida. A verdadeira resiliência não é simplesmente resistir aos ventos da adversidade, mas dançar com eles, entender seus ensinamentos e, por fim, sair mais forte. Ao buscar criar uma geração que nunca experimente desconforto, talvez estejamos criando uma geração que, ao ser confrontada com a dor, não saberá mais como agir. Para ser verdadeiramente forte, é preciso primeiro aceitar o que é inevitável e, em seguida, encontrar a sabedoria para transformar esse sofrimento em força. O efeito da superproteção, a fragilidade gerada pela busca pelo conforto. A cultura contemporânea, no auge de seu zelo protetor, criou uma noção equivocada sobre o que significa cuidar de alguém. Ao tentar proteger as novas gerações de todos os males da dor e das dificuldades, paradoxalmente, estamos criando uma geração mais frágil. A superproteção, muitas vezes vista como um ato de empoderamento, acaba sendo uma armadilha sutil, um caminho para a impotência diante dos desafios da vida. Se por um lado, tentamos evitar que os jovens experimentem o desconforto, o fracasso ou a frustração, por outro, acabamos privando-os das experiências que forjam o caráter
caráter que ensinam a resistência e a verdadeira força interior. A filosofia estoica nos ensina que a adversidade é uma parte essencial do crescimento humano. Para Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, o sofrimento não é algo a ser evitado a todo custo, mas algo a ser aceito com serenidade, compreendido como parte do ciclo natural da vida. Na visão estoica, o sofrimento não é inimigo, mas professor. Cada desafio, cada momento de dor ou frustração é uma oportunidade para aprimorar a virtude. A verdadeira força não reside em evitar o desconforto, mas em enfrentá-lo com um espírito tranquilo, capaz de distinguir o que está sob nosso controle do que está além dele. Ao tentar blindar os jovens de todas as dificuldades, acabamos negando-lhes essa importante lição de vida, privando-os da chance de desenvolverem sua capacidade de lidar com o que a vida inevitavelmente lhes traz. No fundo, a superproteção é uma negação da própria natureza humana. Nós, como seres humanos, somos feitos para crescer através da adversidade. A resistência que buscamos na vida não é física, mas emocional e moral. Quando evitamos que alguém experimente os pequenos fracassos que a vida oferece, estamos impedindo que essa pessoa desenvolva a habilidade de lidar com os grandes fracassos que um dia surgirão. O conforto excessivo cria uma falsa sensação de segurança que é rapidamente quebrada diante da primeira dificuldade real. A verdadeira resiliência só é construída no calor do desafio, quando somos forçados a superar nossos limites e encarar as dificuldades de frente. O estoicismo, ao contrário, nos ensina a importância da autodisciplina e do desapego. Ao invés de procurar escapar do sofrimento, devemos aceitá-lo como um componente necessário do nosso desenvolvimento. A dor, o fracasso e a frustração não são forças externas a serem combatidas, mas ingredientes que, quando bem administrados, nos tornam mais fortes e sábios. Se tivermos medo de sofrer, se tentarmos a todo custo evitar as dificuldades, o que de fato estaremos fazendo é enfraquecendo a nossa capacidade de lidar com o inevitável. A verdadeira liberdade, como nos ensina Epicteto, é a liberdade interior de permanecer sereno e firme diante das tempestades da vida. Portanto, ao proteger em excesso e tentar garantir uma vida sem dificuldades, estamos, na realidade, criando uma geração sem as ferramentas necessárias para lidar com o mundo real. Não é o sofrimento que deve ser evitado, mas a nossa resposta a ele. Ao cultivar uma mentalidade que aceita as dificuldades como uma oportunidade de crescimento, passamos a ser não vítimas, mas agentes ativos do nosso destino. E é nesse processo de transformação, diante da adversidade, que a verdadeira virtude surge. O conforto como armadilha, o preço da facilidade. Na sociedade moderna, o conforto é exaltado como um ideal a ser perseguido, um estado de realização suprema. De fato, vivemos em um mundo onde a busca pelo conforto, em todas as suas formas, sejam materiais, emocionais ou psicológicas, tornou-se um objetivo central. No entanto, essa busca incessante pela facilidade e pelo prazer imediato carrega consigo uma grande armadilha. O conforto, quando vivido em excesso, paralisa o desenvolvimento humano. Ao tentar evitar a dor, o desconforto e o esforço, estamos, na realidade, rejeitando os elementos fundamentais que sustentam o crescimento, a evolução e a construção de uma vida com propósito. O verdadeiro progresso, em todas as esferas da vida, nasce da luta, da superação das adversidades e da capacidade de adaptação diante das dificuldades. O estoicismo, por exemplo, ensina que é justamente através das provações que nos tornamos mais fortes. A ideia de que o conforto é uma recompensa pelo esforço está profundamente equivocada. O esforço, a autodisciplina e a capacidade de enfrentar as adversidades são, na verdade, as recompensas da verdadeira realização. O conforto, ao contrário, é uma ilusão que nos embriaga e nos impede de alcançar nossa melhor versão. Ao nos refugiarmos na facilidade, sacrificamos a profundidade da vida, a verdadeira satisfação que vem do enfrentamento de desafios e da conquista por meio do esforço. É um erro acreditar que o conforto, com suas promessas de prazer e tranquilidade, seja a chave para uma vida plena. Quando buscamos a facilidade, estamos nos afastando do verdadeiro propósito da existência, a autodisciplina, a luta pela autossuperação e o cultivo da virtude. No coração do pensamento estoico está a ideia de que a vida não deve ser evitada ou suavizada, mas encarada de frente, com coragem e sabedoria. Os estoicos não viam a adversidade como algo a ser temido, mas como algo que nos ensina a sermos melhores, mais fortes e mais sábios. A verdadeira resiliência, então, não é cultivada na ausência de dificuldades, mas na forma como reagimos e nos adaptamos a elas. Ao insistir em uma vida sem desconforto, estamos privando-nos das experiências que nos moldam. O conforto em excesso é, de fato, uma prisão disfarçada de
liberdade. A busca pela facilidade nos torna escravos do prazer imediato e nos impede de realizar as conquistas que realmente valem a pena. Ao longo da história, os grandes líderes, filósofos e guerreiros não foram aqueles que buscaram evitar a luta, mas sim aqueles que se lançaram nela com coragem, aceitando que o sofrimento faz parte da jornada. A verdadeira liberdade só pode ser alcançada quando entendemos que a vida, com suas dificuldades, é um campo fértil para o nosso crescimento interior. Portanto, devemos nos perguntar: o que estamos realmente buscando ao procurar conforto? Estamos buscando o que é realmente bom para nossa alma? Ou estamos apenas tentando evitar o que é inevitável e, por fim, necessário? A resposta está em adotar uma mentalidade que não tema o desconforto, mas que o veja como um aliado no caminho da evolução pessoal. Ao abraçar as dificuldades com serenidade e foco, podemos superar os limites impostos pela busca incessante pela facilidade, alcançando uma realização muito mais profunda e verdadeira. É na superação da adversidade e não na busca pelo conforto que encontramos a verdadeira liberdade e a verdadeira força. A virtude do sofrimento, o caminho estoico para a superação. Na visão estoica, o sofrimento não é um mal a ser evitado, mas um componente essencial da jornada humana. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, mestres da sabedoria antiga, nos ensinam que a adversidade é, na verdade, uma oportunidade disfarçada, uma chance de fortalecer o caráter e de clarificar o propósito de nossas vidas. Para eles, o sofrimento não é apenas inevitável, mas vital para o nosso crescimento moral e psicológico. Cada dor, cada perda, cada frustração que encontramos no caminho é uma lição disfarçada, pronta para moldar nossas virtudes e nos tornar mais resilientes. A verdadeira transformação humana, segundo os estoicos, ocorre não na ausência da dor, mas na maneira como enfrentamos e superamos as dificuldades. A sociedade moderna, porém, parece ter esquecido essa sabedoria ancestral. Em um mundo que busca incessantemente eliminar todo e qualquer desconforto, o sofrimento é visto como algo a ser evitado a todo custo, um fardo a ser descartado a qualquer preço. A busca incessante por prazer e segurança material cria uma geração que, ao invés de se fortalecer através das dificuldades, tenta suprimir ou ignorá-las. O resultado disso é uma geração que não está preparada para os desafios inevitáveis da vida, uma geração que perde a capacidade de crescer e se desenvolver a partir das adversidades que todos nós enfrentamos em algum momento. Ao tentar evitar o sofrimento, essa geração perde a chance de se conectar com as lições mais profundas e essenciais que o sofrimento pode nos oferecer. A dor, a perda e a frustração são mestres severos, mas também são, sem dúvida, os maiores professores da vida. O sofrimento é o campo onde a verdadeira resiliência é cultivada, e sem ele, o caráter nunca se forma de maneira plena. Epicteto, um dos grandes estoicos, nos lembra que não são as circunstâncias externas que determinam nossa felicidade, mas a maneira como reagimos a elas. O sofrimento, então, se torna um reflexo não da nossa impotência, mas da nossa capacidade de escolha diante das adversidades. A verdadeira força está em aceitar o que não podemos controlar e, a partir disso, cultivar a paz interior. A dor, em sua essência, nos desafia a sermos melhores, mais fortes e mais sábios, pois é nela que desenvolvemos a virtude da paciência, da coragem e da perseverança. Se a geração moderna deseja alcançar uma vida plena, deve aprender a enxergar o sofrimento não como um obstáculo, mas como um meio de transcendê-lo. Devemos abraçar a dor como uma oportunidade de crescimento, não como um inimigo. Os grandes líderes, os grandes pensadores e os grandes heróis da história não foram aqueles que fugiram das dificuldades, mas aqueles que as enfrentaram com coragem e serenidade. Ao adotar uma filosofia de vida que aceite o sofrimento como parte do processo de desenvolvimento humano, podemos transformar nossa dor em sabedoria e nossas dificuldades em forças. Portanto, ao invés de temer o sofrimento, devemos procurar entendê-lo e utilizá-lo como um guia em nossa jornada. O verdadeiro crescimento vem da habilidade de encontrar virtude na adversidade, de aprender com o sofrimento e de emergir dele mais fortes e mais sábios. O estoicismo nos ensina que a vida não é sobre evitar a dor, mas sobre aprender a viver com ela de maneira digna e resiliente. Ao fazer isso, encontramos não apenas a superação das dificuldades, mas também a verdadeira paz de espírito, que vem do entendimento de que somos capazes de enfrentar qualquer tempestade com coragem e sabedoria. A luta contra a fragilidade, a jornada estoica para restaurar a resiliência. A resiliência, a habilidade de se recuperar e se fortalecer diante das dificuldades, parece ter sido perdida ao longo do tempo, especialmente nas sociedades modernas que buscam incessantemente evitar o desconforto. Para restaurar essa qualidade
qualidade essencial, é preciso retornar a uma filosofia de vida que não apenas aceite a dor e a dificuldade como inevitáveis, mas que as encare com coragem e sabedoria. Não se trata de buscar o sofrimento por si só, mas de entender que as adversidades, quando enfrentadas com uma mente serena e focada, podem se transformar em forças poderosas que nos moldam para o melhor. O estoicismo, com sua visão pragmática e profunda sobre a vida, oferece um caminho claro para isso. Ao invés de evitar as dificuldades, devemos aprender a enfrentá-las de forma digna, com sabedoria e autocontrole. A verdadeira força não reside na capacidade de escapar das tempestades da vida, mas na habilidade de suportá-las com equilíbrio interior. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos ensina que não podemos controlar os eventos que acontecem, mas podemos sempre controlar nossa resposta a eles. Assim, a construção da verdadeira resiliência está em aprender a enfrentar as adversidades sem perder a calma, sem nos deixarmos dominar pela angústia ou pelo medo. No fundo, a resiliência não é algo que se encontra fora de nós, mas algo que cultivamos dentro de nós, na maneira como reagimos aos desafios que a vida nos impõe. Portanto, como podemos restaurar a resiliência em uma geração que parece cada vez mais fragilizada pelo excesso de conforto e proteção? A resposta reside, em grande parte, na educação e na prática da autodisciplina. Precisamos educar não apenas para o conhecimento, mas para a coragem de enfrentar as dificuldades e para o desapego em relação ao prazer imediato. Ensinar as novas gerações a lidar com a frustração, o fracasso e o desconforto, não como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento, é o primeiro passo para restaurar uma verdadeira resiliência. A autodisciplina, aliada à compreensão da importância do sofrimento no processo de evolução pessoal, forma o alicerce de uma vida forte e equilibrada. A verdadeira força está na capacidade de suportar, com dignidade e sabedoria, aquilo que não podemos controlar. A fragilidade da geração atual não é uma questão de falta de potencial, mas de falta de treinamento para lidar com as adversidades. Ao não enfrentar os desafios, ao se refugiar em uma busca incessante por conforto, criamos uma geração que perde sua capacidade de crescer e evoluir. Somente quando entendemos que a dificuldade faz parte do caminho e não um desvio dele, é que nos tornamos realmente fortes. Assim, a restauração da resiliência depende da disposição de aceitar o sofrimento, aprender com ele e transformá-lo em sabedoria. Portanto, ao invés de nos desesperarmos diante das dificuldades ou de tentar evitá-las, devemos aprender a abraçá-las como oportunidades de crescimento. A verdadeira força está na coragem de seguir em frente, mesmo quando o caminho é árduo, e na sabedoria de saber que cada desafio enfrentado é uma chance de nos tornarmos mais resilientes e mais completos. Se conseguirmos cultivar essa mentalidade, poderemos deixar para trás a fragilidade e abraçar uma geração capaz de superar qualquer obstáculo com coragem, dignidade e, acima de tudo, sabedoria. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam se beneficiar dessas reflexões. Seu apoio ajuda a espalhar conhecimento e inspiração. Não se esqueça de conferir o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora.